Quando a câmera entra ao vivo, não há esconderijo. Tudo se revela. Wars we fight. Os escândalos que consumimos, os absurdos que normalizamos. As guerras culturais travadas diante dos nossos olhos. Celebridades entram em estados estranhos, símbolos inquietantes piscam em meio ao espetáculo, e momentos desconcertantes se desenrolam na frente de milhões de espectadores. Prepare-se para revisitar transmissões ao vivo, que foram de performances a pesadelos em tempo real. Foi o que aconteceu no 65º Grammy Awards, quando Sam Smith e Kim Petras apresentaram a música Unholy. O que deveria ser uma performance pop se transformou em algo que muitos consideraram perturbador. Smith apareceu vestido de vermelho, com chifres na cabeça, cercado por labaredas que subiam ao fundo. Petras estava dentro de uma gaiola cintilante, mergulhada em luzes vermelhas intensas. A encenação parecia menos um show musical e mais uma cerimônia ritualística. O impacto foi imediato. A FCC recebeu uma enxurrada de reclamações de espectadores que descreveram a apresentação como profundamente desconfortável. Nas redes sociais, surgiram inúmeras teorias acusando o espetáculo de simbolismo ocultista. Alguns o rotularam como satânico, outros sugeriram uma agenda mais profunda, escondida por trás da performance. A própria Igreja de Satanás descartou toda a polêmica, dizendo que não havia nada de extraordinário ali. Ainda assim, para muitos que assistiram ao vivo, aquilo parecia ultrapassar os limites de uma simples encenação. Para eles não foi apenas um show, foi um ritual a céu aberto. Mas momentos como esse não são casos isolados. Em uma palestra em Santa Bárbara, a futurista Barbara Marx Hubbard proferiu uma frase que paralisou a plateia. No meio de sua fala, ela declarou com naturalidade: os bebês que comemos, a comida que comemos, as guerras de carros que lutamos, nenhuma correção, nenhuma pausa constrangida, nenhuma tentativa de amenizar o que disse. As palavras simplesmente pairaram no ar, como se tivessem sido ditas com plena intenção. Hubbard era respeitada por suas ideias sobre a evolução da consciência humana e o futuro da espiritualidade. Mas também circulava entre grupos que utilizavam linguagem simbólica e codificada. O deslize, ou talvez não tão acidental assim, alimentou antigas teorias de que ela fazia parte de círculos com mensagens ocultas e propósitos mais obscuros. Ninguém próximo a ela jamais explicou o que aquela frase realmente significava, e talvez nunca expliquem. Até hoje, esse momento permanece como um dos episódios mais estranhos de sua trajetória pública. Outro episódio marcante aconteceu no 76º Globo de Ouro. Era para ser a noite consagradora de Christian Bale, que venceu o prêmio de melhor ator por seu papel em Vice. Mas o que se tornou inesquecível foi seu discurso. Diante das câmeras, com o mundo assistindo, ele agradeceu calmamente. Obrigado a Satanás por me dar inspiração sobre como desempenhar esse papel. A plateia riu. Muitos aplaudiram, mas para uma parcela do público, aquilo soou como algo mais sombrio. Durante anos, rumores circularam sobre estrelas de Hollywood envolvidas em cultos, pactos por fama e rituais escondidos dos olhos do público. A declaração de Bale apenas reacendeu essas teorias. Por que ele diria algo assim de forma tão direta? E por que nunca voltou atrás? Ele não se explicou, não se retratou. A frase continua sendo repetida, ainda hoje, como um dos momentos mais desconcertantes da história das premiações. Uma pequena frase, com um peso imenso. E então veio Lady Gaga, que nunca teve medo de cruzar os limites entre arte, provocação e mistério. Mas seu show de 2025 na praia de Copacabana, no Brasil, levou tudo isso a um novo nível. Mais de 2,5 milhões de fãs lotaram a praia, ansiosos por vê-la ao vivo. Quando ela subiu ao palco, envolta em um manto longo, com uma cruz brilhante no peito, as luzes carmesim criaram uma atmosfera quase litúrgica. Ela abriu a noite com Bloody Mary, uma música cercada de teorias ligadas a rituais antigos, realizados diante de espelhos. Sussurrou a frase: monstros nunca morrem. Nunca morra. Em seguida, dançarinos iniciaram movimentos coreografados, que mais pareciam parte de um rito cerimonial do que uma simples performance pop. Mas o verdadeiro suspense estava nos bastidores. Naquela mesma noite, a polícia brasileira executava uma operação sigilosa, chamada Operação Monstro Falso. Um grupo estava sob investigação por planejar algo durante o show, incluindo um suspeito que acreditava que Gaga estava envolvida com uma ordem obscura. O plano foi interrompido antes de entrar em ação. Equipamentos suspeitos, anotações enigmáticas e outros materiais foram apreendidos. Prisões ocorreram em vários estados. A equipe da cantora só foi informada depois que o show terminou em segurança.
Para alguns, tudo aquilo era apenas teatralidade elevada ao extremo. Para outros, os elementos presentes à música, os símbolos, os movimentos ritualísticos, o cenário pareciam ultrapassar a barreira entre o espetáculo e algo mais profundo, mais enigmático. Naquela noite, a linha entre arte performática e cerimônia simbólica parecia mais fina do que nunca. Esses episódios deixaram perguntas no ar. Estaríamos apenas assistindo a entretenimento provocativo? Ou haveria algo sendo comunicado nas entrelinhas, diante dos nossos olhos, em plena transmissão ao vivo? Em maio de 2024, a Allstate Arena em Chicago fervia de expectativa para o show de Diljit Dosanjh, batizado com um nome provocativo, de Illuminati. A plateia mal respirava quando, antes mesmo da primeira batida tocar, ele ergueu as mãos formando um triângulo no ar. O gesto durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para incendiar a internet. À meia-noite, as redes estavam inundadas de postagens afirmando que o cantor havia entrado para os Illuminati, apontando para os jogos de luz sombrios do show, os visuais misteriosos e claro, o nome da turnê. Outros, no entanto, reconheceram o gesto como algo bem diferente, um mudra tradicional do yoga relacionado ao chakra da coroa, associado à concentração de energia e serenidade. Mais tarde, Diljit explicou que o título de Illuminati era apenas uma brincadeira com seu nome e não tinha conotação secreta. Mas até que ele se manifestasse, as teorias já haviam dominado a narrativa, uma prova de como, na era digital, a fronteira entre arte e conspiração é facilmente rompida. Enquanto isso, em outro canto do mundo, um boletim meteorológico de rotina acabou gerando um momento verdadeiramente inquietante. Tudo parecia normal, até que, do nada, a meteorologista que apresentava as informações teve os olhos virados para trás e desabou, caindo sobre a mesa ao vivo. Médicos confirmaram rapidamente que foi apenas um desmaio causado por um problema de saúde. No entanto, para o público que assistia ao vivo, a imagem deixou um rastro de estranheza. Muitos alegaram que parecia haver algo mais, como se uma força invisível tivesse tomado conta dela. Embora ela tenha se recuperado bem e esclarecido tudo em seu próprio Facebook no mesmo dia, o episódio se transformou em mais uma cena que alimentou o imaginário coletivo sobre fenômenos ao vivo. Na mesma linha de acontecimentos estranhos, um youtuber vivenciou algo digno de filme de terror durante uma simples transmissão ao vivo em seu apartamento. No meio da live, a porta se abriu sozinha e se fechou logo depois. Sozinho em casa, ele tentou levar na brincadeira, mas as luzes começaram a piscar e em seguida apagaram completamente. Quando se levantou para investigar, ouviu outra porta bater. Visivelmente nervoso ao voltar para a câmera, tentou continuar, até que uma caixa caiu sozinha atrás dele, e segundos depois, uma figura sombria rastejou pelo fundo da imagem. O chat explodiu com comentários sobre a atividade paranormal. No fim, o próprio criador admitiu, algo não estava certo naquele lugar, e ele precisava sair antes que a situação piorasse. Nem tudo que parece estranho envolve o sobrenatural às vezes, o mistério é simplesmente humano, ou quase. Em abril de 2018, Mark Zuckerberg compareceu ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara para prestar esclarecimentos. Mas não foram suas palavras que se destacaram, foi a forma como ele bebeu água. Em um momento que virou meme instantâneo, Zuckerberg levantou um copo, fez uma longa pausa e tomou um gole tão mecânico, tão calculado, que parecia uma tentativa forçada de imitar o comportamento humano. Ele nem sequer engoliu de forma visível. O vídeo viralizou e logo surgiram teorias hilárias e perturbadoras. Estaria ele fingindo ser humano? Era um robô tentando se passar por gente? Para a maioria foi apenas esquisito, mas para alguns aquele pequeno gesto revelou algo mais profundo e enigmático sobre o homem, por trás da maior rede social do planeta. Em 2023, no Super Bowl 57, Rihanna encantou o mundo com sua performance poderosa, vestida de vermelho vibrante, cantando sobre plataformas suspensas. Mas foi um gesto em particular que incendiou as redes sociais. Em certo momento, ela ergueu as mãos e formou um diamante com os dedos. Para alguns, era apenas uma coreografia estilizada que combinava com a música. Para outros, um aceno direto aos Illuminati. Teóricos chegaram a apontar que a câmera cortou rapidamente logo após o gesto, como se tentasse evitar que o público visse com clareza. Rihanna, claro, já havia sido alvo de teorias semelhantes no passado e não estava sozinha. Jay-Z, Beyoncé e outras estrelas também já usaram gestos parecidos. Se é marketing, provocação ou sinalização de algo maior, ainda é assunto de debate. E por falar em sinais, Elon Musk deu um dos maiores deles durante uma palestra no MIT, anos atrás. Conhecido por sua mente científica e pragmática, Musk surpreendeu ao afirmar que, com o avanço da inteligência artificial, estamos invocando o demônio. Não apenas criando uma ferramenta, mas trazendo algo que não pode ser controlado nem por símbolos, nem por água benta. Suas palavras deixaram o público em choque.
Estaria ele apenas usando uma metáfora extrema? Ou sabia algo que nós ainda não compreendemos? Vindo de alguém com acesso aos bastidores do futuro da tecnologia, a frase não foi ignorada. Na política americana, um momento inesperado roubou a atenção durante uma sessão no Senado. Um senador discursava normalmente quando os olhares se voltaram para o homem sentado logo atrás. Ele estava completamente imóvel, olhos arregalados, sem piscar uma única vez. O rosto era inexpressivo, quase como se o tempo tivesse parado ao redor dele. A imagem ao vivo foi rapidamente capturada e espalhada pela internet. Alguns alegaram que era apenas concentração extrema. Outros disseram que havia algo errado. E então, como apareceu, ele desapareceu. Após a sessão, ninguém soube dizer quem era ou para onde foi. Teorias surgiram de que ele talvez nunca tenha saído da câmara, pelo menos, não do jeito que entrou. E como esquecer Beyoncé, sempre no centro das atenções e das polêmicas. Durante o show do intervalo no NRG Stadium, em Houston, ela subiu ao palco com um look estilo faroeste, cravejado com 350 quilates de diamantes. Mas no meio de sua nova música, Texas Hold'em, ela fez um gesto com 2 dedos para cima. Ao mesmo tempo, a tela atrás dela exibiu a palavra Bang. Para a NFL, esse tipo de gesto é proibido em campo e pode até render penalidades. Fãs cobraram que ela fosse tratada como os atletas. Outros relembraram seu show anterior no Super Bowl, quando supostamente ela fez o símbolo dos Illuminati pouco antes das luzes do estádio se apagarem misteriosamente. Intencional ou não, Beyoncé parece ter o dom de manter o público intrigado e conspirando. O que vimos hoje nos lembra que o inexplicável está por perto. We don't know how to wear them. We do it look like both. You are so well.